O sol poente banhava com tons dourados a imponente fazenda de Amado Batista, situada no coração de Goiás. Sentado na varanda espaçosa de sua luxuosa propriedade, o renomado cantor observava em silêncio seu vasto pomar, onde árvores carregadas de frutas dançavam suavemente ao vento. Mas, diferente de outras tardes, Amado não parecia relaxado. Sua expressão carregava um peso que contrastava com o ritmo frenético dos funcionários que se apressavam para preparar mais um fim de semana de eventos na propriedade. Entre esses funcionários estava João, o caseiro de confiança que há mais de 15 anos cuidava de cada detalhe da fazenda. Um homem simples, de mãos calejadas e olhar firme, que conhecia cada canto daquele lugar como ninguém. Mas algo havia mudado nas últimas semanas, e Amado estava começando a perceber. Pequenos detalhes começaram a incomodá-lo. Ferramentas fora do lugar, objetos sumindo por dias e depois reaparecendo como se nada tivesse acontecido. Mais estranho ainda eram as ligações misteriosas que João recebia durante o expediente, sempre se afastando discretamente para atender. O mais curioso de tudo? As saídas frequentes, sempre às sextas-feiras e sempre com a mesma desculpa: problema de família. Está tudo bem, seu Amado? O senhor parece preocupado, perguntou Mariana, a governanta, trazendo um café quente e recém-passado. Só impressão sua, respondeu o cantor, seco e direto, sem tirar os olhos de João, que naquele exato momento guardava o celular apressadamente no bolso e olhava para os lados, como se tentasse se certificar de que ninguém estava observando. Naquela noite, enquanto jantava sozinho em sua sala de refeições, Amado refletia sobre os últimos dias. As desculpas repetitivas, as ausências misteriosas e aquele comportamento estranho. Algo estava errado, e ele sabia disso. Amanhã eu vou descobrir que segredo João está escondendo, pensou, determinado. A carreira de Amado Batista fora construída com suor, trabalho duro e, principalmente, confiança. Pessoas desleais não tinham espaço em sua vida, e nem mesmo João, um funcionário antigo e próximo da família, estaria acima disso. No quarto, Amado tentava descansar, mas a mente não parava. Entre uma virada e outra na cama, ele decidiu vasculhar alguns recortes antigos de jornais que guardava. As manchetes contavam a história de sua trajetória. O jovem humilde que saiu do interior de Goiás e venceu na música. O homem que superou dificuldades, traições e momentos de dor para se tornar um dos maiores nomes da música brasileira. Amado Batista não era apenas um cantor, ele era um sobrevivente, alguém que conhecia bem a face dura da vida e sabia que confiar cegamente em alguém podia ter consequências graves. João Oliveira também tinha uma história marcada por dificuldades. Filho de pequenos agricultores, viveu tempos difíceis até que, desempregado e com 3 filhos para sustentar, bateu na porta da fazenda de Amado pedindo uma chance. Com o tempo, tornou-se mais do que um funcionário. João virou praticamente um braço direito do cantor. A relação entre eles era tão forte que Amado chegou a ceder uma pequena casa para que João morasse com sua família nos fundos da propriedade. Sua esposa, Conceição, ajudava ocasionalmente nos figurinos do cantor, enquanto sua filha, Clara, teve sua cirurgia paga por Amado em um momento crítico. Seu Amado sempre foi como família para nós, João costumava dizer aos outros funcionários durante os churrascos na fazenda. Quando minha filha precisou daquela cirurgia cara, foi ele quem ajudou sem pensar 2 vezes. A fazenda Recanto das Águas era um universo à parte. Além da casa principal, havia um estúdio de gravação, um galpão para shows, uma área especial para recepcionar fãs e até estábulos onde Amado criava cavalos de raça. Para o cantor, aquele lugar não era apenas uma propriedade, era seu refúgio. Nos dias em que não estava viajando para cumprir a agenda de shows, Amado preferia se manter ali, isolado do mundo, cercado pelo silêncio da natureza. A região rural de Goiás, com suas estradas de terra avermelhada e campos verdes a perder de vista, formava um contraste curioso com o luxo e a grandiosidade da fazenda. Era um mundo onde o simples e o sofisticado conviviam lado a lado. Mas agora, uma sombra pairava sobre aquele paraíso. E Amado sabia que descobrir o que estava por trás daquele mistério não seria uma tarefa fácil. Na pequena cidade vizinha à fazenda de Amado Batista, o cantor era visto quase como uma lenda viva. Apesar de poucos terem acesso à sua propriedade,
todos conheciam sua fama de homem reservado e extremamente cuidadoso com sua privacidade. Você sabe como é o seu amado, comentava José, o motorista, enquanto fazia compras na mercearia local. Homem discreto, não gosta de muito movimento por perto. Já tentaram se aproveitar dele muitas vezes, por isso ele vive assim, sempre atento. A generosidade de Amado era comentada por toda a região. A reforma da igreja matriz, as bolsas de estudo oferecidas a jovens talentosos, os equipamentos para a ala infantil do hospital regional, tudo isso levava, discretamente, sua contribuição. Ele sempre se recusava a ter seu nome associado a esses gestos. Preferia que as boas ações falassem por si. Naquela noite, enquanto observava as estrelas do alto de sua varanda, Amado sentiu o peso daquela terra em sua vida. Cada rua, cada rosto e cada história eram parte de quem ele era. Foi nesse instante que a suspeita voltou a incomodá-lo. A simples ideia de que alguém tão próximo pudesse estar o traindo era quase dolorosa. Na manhã seguinte, Amado acordou antes do amanhecer. Vestiu roupas simples e escuras, deixou de lado seu característico chapéu e optou por um boné discreto. Ele sabia que aquele dia exigiria cautela e atenção. Pela janela, viu João chegando pontualmente às 6 da manhã, como fazia todos os dias para começar os trabalhos na fazenda. Segundo as instruções que Amado havia dado na noite anterior, Mariana avisou ao caseiro que o patrão havia saído cedo para resolver negócios em São Paulo e só voltaria na segunda-feira. Escondido em seu escritório, Amado observava tudo pelas câmeras externas. Foi então que percebeu um detalhe que confirmou suas suspeitas. Assim que recebeu a notícia de que Amado viajaria, João soltou um quase imperceptível suspiro de alívio. Poucos minutos depois, afastou-se discretamente até os fundos do galpão e fez uma ligação apressada, como se quisesse garantir que ninguém o ouvisse. Então é isso, murmurou Amado, sentindo a decepção tomar conta. Às 4 da tarde, João deixou a propriedade em sua velha moto, como já havia feito nas semanas anteriores. Amado esperou alguns minutos e, em seguida, saiu discretamente em seu carro menos chamativo, mantendo uma distância segura. A moto seguiu por estradas secundárias, afastando-se não só da fazenda, mas também da cidade. O caminho se tornava cada vez mais isolado, cortando áreas rurais e terras pouco habitadas. Aonde você vai com tanta pressa, João? Murmurou Amado para si mesmo, as mãos firmes no volante e a mente tomada por pensamentos confusos. Depois de quase uma hora de viagem, João chegou a um pequeno distrito rural. As casas simples e espalhadas pela paisagem davam ao local um ar pacato e esquecido pelo tempo. A moto diminuiu a velocidade até parar em frente a uma construção modesta de tijolos aparentes, com um telhado parcialmente coberto por lonas azuis. Amado estacionou seu carro a uma boa distância, sacou um par de binóculos que guardava no porta-luvas e começou a observar. Seu coração acelerado misturava raiva e incerteza. Então é aqui, pensou. Será que aquele lugar escondia cúmplices que ajudavam João a roubar sua fazenda? Seria aquele o esconderijo de objetos valiosos que haviam desaparecido da mansão? Mas o que Amado viu a seguir foi algo que ele não esperava. João desceu da moto e foi recebido por uma mulher idosa, que caminhava com dificuldade e o abraçou com emoção. Logo depois, um senhor de aparência frágil surgiu na porta, saudando João com um sorriso cansado, mas sincero. "O parentes?", murmurou Amado, intrigado. João nunca mencionou que visitava seus pais. Se eles eram sua família, por que tanto segredo? A dúvida aumentou ainda mais quando Amado decidiu se aproximar. O entardecer que começava a cair cobria a paisagem com sombras, facilitando que ele chegasse mais perto sem ser notado. Foi então que ele viu algo que fez seu coração disparar. Nos fundos daquela casa humilde, uma estrutura improvisada de madeira e lonas abrigava cerca de 20 crianças. Algumas brincavam alegremente no terreiro de terra batida, outras estavam sentadas ao redor de uma mesa, concentradas em cadernos e livros escolares. Amado ficou imóvel por um instante. Aquela cena não fazia sentido. "O que você está escondendo, João?", pensou, enquanto tentava entender o que realmente estava acontecendo. A raiva que antes dominava seus pensamentos agora dava lugar a uma inquietação ainda maior. Algo ali não estava apenas errado, estava diferente.
E Amado sentia que aquela descoberta estava prestes a mudar tudo. Em meio às mesas improvisadas, algumas crianças estavam sentadas, concentradas nos livros que João distribuía. Outras formavam uma fila organizada, esperando sua vez para receber alimentos que ele agora entregava com cuidado. Confuso, Amado se aproximou ainda mais, ocultando-se atrás de uma árvore frondosa. A cena que ele presenciava contradizia completamente suas suspeitas. João, aquele homem sempre tão reservado e prático, agora tocava violão para as crianças. Perto dele, a senhora idosa servia sopa em tigelas coloridas, enquanto as crianças se acomodavam para comer. Professor João, você trouxe as cordas novas pro violão da Aninha? Perguntou um menino, com cerca de 10 anos, vestindo roupas simples, mas limpas. Trouxe sim, Pedro. E também trouxe aquele livro de poesias que você pediu. Respondeu João, com uma ternura que Amado jamais havia visto nele. Aquela não era apenas uma ação isolada. João estava envolvido profundamente na vida daquelas pessoas, e de uma forma que Amado nunca imaginou. Observando com mais atenção, Amado percebeu que algumas daquelas crianças tinham necessidades especiais. Uma menina com síndrome de Down ajudava a distribuir pães, enquanto um garoto em cadeira de rodas fazia anotações em um caderno, aparentemente organizando alguma atividade. A cada minuto que passava, o peito de Amado se apertava mais. As ferramentas que haviam desaparecido da fazenda agora eram usadas para pequenos reparos na estrutura daquela casa humilde. Os alimentos que, ocasionalmente, Mariana reclamava que sumiam da despensa provavelmente terminavam naquelas tigelas, alimentando aquelas crianças. Foi então que um homem de meia idade surgiu na cena. Ele usava um jaleco branco e carregava uma maleta médica. As crianças o receberam com sorrisos e cumprimentos calorosos, ele claramente fazia parte daquela rotina. Doutor Paulo, o remédio da Luí acabou, disse João, retirando um envelope amassado do bolso e entregando-o ao médico. Consegui juntar metade do valor. Semana que vem trago o resto. Não se preocupe, João. Vamos dar um jeito. Respondeu o médico, recebendo o dinheiro com um sorriso solidário. Enquanto isso, o senhor idoso organizava cuidadosamente uma pequena biblioteca improvisada, feita de estantes de madeira rústica. Amado arregalou os olhos ao reconhecer alguns dos livros, eram exemplares que ele mesmo havia descartado de sua coleção meses atrás. Cada detalhe daquela cena montava uma imagem muito diferente da que Amado havia criado em sua mente. A suspeita e a raiva que o dominavam mais cedo agora davam lugar a uma sensação de vergonha, um incômodo amargo por ter duvidado de alguém tão leal. O sol já havia se posto e pequenos lampiões improvisados iluminavam o pátio. As crianças agora se organizavam em círculo, com João sentado num banquinho de madeira, afinando cuidadosamente o violão. Hoje vamos cantar aquela música especial que estamos ensaiando, anunciou ele com um sorriso sincero. Lembram da letra que eu ensinei? As crianças assentiram animadas, e logo as primeiras notas começaram a soar. Amado reconheceu a melodia no mesmo instante. Era Meu Disfarce, uma de suas músicas mais famosas. Aquelas vozes infantis, desafinadas, mas cheias de entusiasmo e carinho, preencheram o ar. O coração de Amado apertou de um jeito que ele não esperava. Ele se encostou na árvore, sentindo os olhos marejarem. Essa música é do Amado Batista, explicava João para as crianças. Eu trabalho na fazenda dele, sabiam? Quem sabe um dia podemos fazer uma visita lá. É verdade que ele ajuda muita gente, professor João? Perguntou uma menina de tranças, com um olhar curioso. João hesitou por um instante. Amado prendeu a respiração. Sim, Luí. Ele ajuda. Do jeito dele. Nem todos podem doar tempo como a gente. Essas palavras, tão simples, ecoaram fundo dentro de Amado. João não apenas o defendia, ele reconhecia suas ações silenciosas, mesmo depois de ter sido alvo de desconfiança. Amado percebeu, ali, que havia julgado mal alguém que dedicava seu tempo e energia para ajudar quem mais precisava. Aquele não era um homem tentando se aproveitar dele, era um homem que escolheu ajudar, mesmo que isso significasse sacrificar seu próprio dinheiro, seu tempo e até a confiança do patrão que tanto admirava.
Naquele instante, Amado entendeu que o verdadeiro valor de João não estava apenas nos anos de serviço na fazenda, mas no coração enorme que ele sempre manteve em silêncio. O clima que antes era tranquilo e acolhedor foi quebrado por uma voz infantil. "Tem alguém ali?" apontou uma das crianças mais velhas, na direção onde Amado tentava se manter escondido. O coração do cantor disparou. Num movimento brusco para se abaixar, ele pisou em um galho seco que estalou alto no silêncio da noite. De imediato, todos os olhares se voltaram para ele. "Quem está aí?" A voz de João soou firme, enquanto ele se levantava instintivamente e posicionava-se na frente das crianças, protegendo-as. Sem alternativa, Amado saiu lentamente de trás da árvore, retirou o boné e deixou que seu rosto fosse iluminado pela luz bruxuleante dos lampiões. No mesmo instante, todos o reconheceram. Seu amado? A voz de João era uma mistura de surpresa e receio. As crianças começaram a cochichar entre si, excitadas por verem de perto a celebridade que conheciam apenas pelas histórias que João contava. Já os adultos permaneceram parados, tensos, como se soubessem que aquele momento era mais sério do que parecia. O silêncio que tomou conta do lugar pesava como uma pedra. Era como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. "João, precisamos conversar", disse Amado, sua voz embargada pela mistura de emoção e vergonha. A tensão era palpável. As crianças, antes agitadas, agora apenas observavam, percebendo que aquele não era um encontro comum. A senhora idosa que Amado reconhecera como Dona Cida, a mesma que havia servido sopa às crianças, aproximou-se calmamente. "Seu amado, João tem sido uma bênção para esta comunidade", disse ela, sua voz firme, apesar da evidente preocupação. Sem ele, muitas dessas crianças não teriam onde ficar depois da escola. João, pálido e visivelmente abalado, respirou fundo e fez sinal para que Amado o acompanhasse até um canto mais afastado. Suas mãos tremiam quando ele começou a falar. "Seu amado, sei que parece traição", começou ele, com a voz tensa. "Peguei algumas coisas da fazenda sem permissão. É verdade. Mas eu juro, nunca foi para meu benefício." Amado manteve-se calado, permitindo que João continuasse. "No começo, eu só trazia um pouco de comida que sobrava dos eventos. Depois foram as ferramentas. Precisávamos consertar o telhado depois do temporal do ano passado", explicou, apontando para a estrutura improvisada que abrigava as crianças. "Essas crianças não têm nada, seu amado. A maioria é filha de trabalhadores rurais que passam o dia inteiro na lavoura. Elas ficavam sozinhas, sem ninguém para cuidar delas. Eu não podia ignorar." Enquanto João falava, Amado olhava ao redor com outros olhos. Os livros organizados com cuidado, os instrumentos musicais remendados, a pequena horta comunitária mantida com esforço e dedicação, tudo aquilo era sustentado com recursos mínimos e muito trabalho. "Por que nunca me contou?" perguntou Amado, sua voz agora mais suave do que ele pretendia. "O senhor sempre foi generoso com causas maiores, hospitais, igrejas", disse João, hesitante. "Eu achei que não se interessaria por um projeto tão pequeno como esse. E, também tive medo. Medo de perder meu emprego por ter pegado aquelas coisas sem autorização, mesmo que fosse para ajudar essas crianças." Foi nesse momento que uma das crianças, a menina com síndrome de Down que Amado já havia notado antes, aproximou-se timidamente. Em suas mãos, trazia um pedaço de papel amassado, um desenho feito à mão. "Tio João sempre fala do senhor", disse ela, com um sorriso inocente. "Ele disse que foi você quem ensinou que a música cura a alma." Amado olhou para o desenho e sentiu um nó na garganta. A figura principal era ele, reconhecível por seu tradicional chapéu, cercado por crianças coloridas, todas sorrindo. Por um instante, Amado apenas encarou o papel em suas mãos. O peso das suspeitas injustas que havia carregado por semanas agora parecia esmagá-lo. Ele respirou fundo e se sentou num dos bancos improvisados, deixando o corpo relaxar. As crianças, percebendo que o clima tenso havia diminuído, voltaram aos poucos às suas brincadeiras e conversas. Mesmo assim, ainda lançavam olhares curiosos para o cantor famoso que agora estava sentado no meio deles. "Quero conhecer tudo isso, João", disse Amado, enfim. "Me conte como tudo começou."
Enquanto caminhavam pelo local simples, mas organizado, João contou sua história. 3 anos antes, ele havia encontrado 2 crianças dormindo num galpão abandonado próximo à cidade. Eram filhos de trabalhadores rurais que passavam o dia inteiro na lavoura e não tinham para onde ir. João começou a visitá-los regularmente, levando comida e livros. Com o tempo, outras crianças começaram a aparecer. Foi então que Dona Cida, uma antiga professora da escola local, se juntou a ele, oferecendo ajuda na educação. Logo depois, o Dr. Paulo, o médico que Amado vira mais cedo, começou a visitar o local uma vez por semana para fazer exames e cuidar da saúde dos pequenos. A cada detalhe contado, Amado se sentia mais impactado. Aquilo que ele julgara ser um esquema para enganá-lo era, na verdade, um ato silencioso e poderoso de bondade. João, que ele tanto desconfiou, havia se dedicado a construir algo grandioso sem esperar reconhecimento, tudo para proteger aquelas crianças esquecidas pela sociedade. Amado percebeu que, naquele pequeno pedaço de terra simples e humilde, havia mais amor e dedicação do que ele poderia imaginar. E agora, ele sabia que não podia mais ignorar aquilo. João guiava Amado pelo pequeno espaço comunitário com um brilho evidente nos olhos. Ele falava com orgulho sobre cada detalhe do projeto. Aqui temos aulas de reforço, música, arte. Fazemos o que podemos com o pouco que temos. E você faz tudo isso nas suas folgas? Questionou Amado, ainda impressionado. Sim, sextas-feiras e fins de semana. E, às vezes, venho algumas noites durante a semana, depois do expediente na fazenda. Amado sentiu uma onda de admiração tomar conta de si. Aquele homem que ele havia julgado como um possível traidor era, na verdade, um exemplo vivo de dedicação e altruísmo. Em sua busca por descobrir uma traição, Amado havia se deparado com algo muito maior, um verdadeiro ato de amor ao próximo. João, você poderia ter me pedido ajuda. Disse Amado, sua voz agora firme, mas carregada de arrependimento. Eu passei todo esse tempo desconfiando de você. E na verdade, ele estava apenas seguindo seu exemplo. Interrompeu Dona Cida, que se aproximara após ouvir parte da conversa. João sempre diz que aprendeu com o Senhor. Que quem tem muito deve compartilhar, mesmo que em silêncio. Aquelas palavras atingiram Amado em cheio. Ele se lembrava bem dessa frase, era algo que ele costumava repetir anos atrás, em entrevistas e conversas com amigos. No entanto, com o passar do tempo, Amado havia se afastado dessa filosofia. Cercado pelo conforto de sua fazenda, isolou-se da comunidade e deixou de enxergar as pessoas que realmente precisavam dele. Naquela noite, algo mudou. Amado decidiu se envolver. Ele ajudou a servir o jantar às crianças, conversou com os voluntários, e em certo momento, pegou o violão de João emprestado para tocar algumas de suas músicas. O som emocionou as crianças, que se juntaram a ele em coro, arrancando risos e aplausos entusiasmados. Mas enquanto olhava para o local, Amado percebeu uma preocupação que não saía de sua mente. João, o que acontece com essas crianças quando chove forte? Perguntou, observando as lonas improvisadas que cobriam parte do telhado danificado. João suspirou resignado. Nos dias piores, cancelamos as atividades. Não é seguro. O sonho seria ter um espaço adequado. Ele deixou a frase no ar, encolhendo os ombros, como se soubesse que aquilo era algo distante demais para se concretizar. Foi então que o Dr. Paulo se aproximou, estendendo a mão para cumprimentar Amado. Sua presença aqui é uma surpresa e tanto, Sr. Batista. Comentou o médico. João sempre fez verdadeiros milagres com quase nada. E quanto aos medicamentos para as crianças? Perguntou Amado, preocupado. Faço o que posso com amostras grátis e doações. Algumas farmácias ajudam, mas ele fez uma pausa, como quem hesita em compartilhar uma verdade difícil. Casos como o da Luí, que precisa de medicação contínua e cara. Nem sempre conseguimos. Amado voltou o olhar para Luí, a menina com síndrome de Down que havia lhe dado o desenho mais cedo. Ela brincava alegremente com outras crianças, alheia às dificuldades que cercavam sua condição. Foi nesse instante que uma ideia começou a se formar na mente de Amado. Não uma solução temporária, mas algo grande, definitivo e capaz de mudar aquela realidade para sempre.
Naquela noite, enquanto as atividades se encerravam e as crianças voltavam para suas casas, Amado chamou João e os principais voluntários para uma conversa reservada. Sua expressão era séria e determinada, muito diferente da desconfiança que o trouxera até ali. Preciso que vocês me contem exatamente do que precisam aqui. Tudo, desde o básico até os maiores sonhos. Disse ele, para a surpresa de todos. Na segunda-feira seguinte, João chegou à fazenda de Amado com a cabeça baixa, preparado para enfrentar as consequências de suas ações. Mas, ao entrar na casa principal, encontrou uma cena inesperada. Amado estava reunido com um grupo de pessoas vestidas com trajes executivos, todos sentados ao redor de uma grande mesa de reuniões. João chegou na hora certa, disse Amado, chamando-o com um gesto firme. João se aproximou, ainda desconfiado, mas logo percebeu o que estava acontecendo. Sobre a mesa estavam plantas arquitetônicas, documentos legais e anotações detalhadas. Estávamos falando sobre você, disse Amado, conduzindo João ao centro da discussão. Naquele momento, João percebeu que as coisas estavam prestes a mudar, e para muito melhor. Firmando a mão sobre o ombro de João, Amado Batista se voltou para os presentes, e com orgulho evidente na voz, anunciou: Senhoras e senhores, este é o homem de quem lhes falei. João, ainda confuso, observou as pessoas ao redor da mesa, advogados, arquitetos e gestores da Fundação Amado Batista. Sua atenção foi então atraída para os documentos espalhados na mesa. Eram plantas detalhadas, projetos completos para um centro comunitário moderno e bem estruturado. Eu não estou entendendo, seu Amado, disse João, com a voz trêmula. Amado sorriu e apontou para um mapa. Comprei o terreno vizinho. Aquele espaço onde vocês atendem as crianças. Vamos construir um centro comunitário de verdade, tudo legalizado, com profissionais contratados e recursos garantidos. Os olhos de João começaram a se encher de lágrimas, mas Amado ainda não havia terminado. E você, João? Será o diretor do projeto. Já conversei com Dona Cida, Dr. Paulo e os outros voluntários. Todos concordaram que ninguém seria mais indicado para o cargo. João, ainda atordoado, gaguejou. Mas, e meu trabalho aqui na fazenda? Essa é a melhor parte. Disse Amado, sorrindo e estendendo um contrato formal. A partir de hoje, seu trabalho oficial é dirigir o Centro Comunitário Recomeço. Seu salário será dobrado e você terá uma equipe completa para ajudar. A emoção foi demais para João. Ele caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto e soluçando abertamente. Perdoe-me por ter duvidado de você, sussurrou Amado, ajoelhando-se ao lado dele, igualmente emocionado. Você me ensinou uma lição que eu jamais esquecerei. 6 meses se passaram desde aquela noite reveladora. O antigo espaço improvisado havia se transformado em um moderno centro comunitário, capaz de atender até 200 crianças. Onde antes havia lonas rasgadas e paredes frágeis, agora existia uma estrutura sólida, com amplas janelas que iluminavam salas bem equipadas com computadores, instrumentos musicais e material pedagógico de qualidade. Mas Amado não apenas financiou a construção, ele se envolveu pessoalmente no projeto. Toda semana, fazia questão de visitar o local para acompanhar de perto as atividades. Sua presença, que antes causava alvoroço entre as crianças, logo se tornou algo natural. Agora, ele era visto não apenas como um cantor famoso, mas como parte da família daquele lugar. Seu Amado, o senhor vai participar da nossa apresentação de fim de ano? Perguntou Pedro, o mesmo menino que, meses antes, havia pedido cordas de violão a João. Não perderia por nada. Respondeu Amado, sorrindo enquanto observava o ensaio do coral infantil, agora orientado por um professor de música profissional. O Centro Comunitário Recomeço rapidamente se tornou uma referência na região. O programa de saúde, coordenado pelo Dr. Paulo e agora equipado de forma adequada, começou a atender não apenas as crianças, mas também suas famílias. A biblioteca, cuidadosamente organizada por Dona Cida, cresceu com doações de editoras e virou ponto de encontro para grupos de leitura e atividades culturais. João, em seu novo papel de diretor, floresceu de maneira impressionante.
Seu conhecimento prático sobre as necessidades da comunidade, somado ao apoio financeiro e estrutural oferecido por Amado, fez daquele projeto uma verdadeira transformação na vida das pessoas. Um dia, enquanto observava dezenas de crianças brincando no pátio, Amado comentou: "Você mudou a vida dessas crianças, João." João sorriu, balançando a cabeça. "Nós mudamos, seu Amado. Se não fosse sua desconfiança, talvez ainda estivéssemos naquele barracão." Os dois se olharam, compartilhando um daqueles momentos que dispensam palavras. O que começou com suspeitas e desconfiança terminou como um dos maiores gestos de solidariedade e transformação que aquela comunidade já tinha visto. E, no fim das contas, todos ali sabiam que aquela história não era apenas sobre ajuda. Era sobre recomeços, para João, para Amado e, principalmente, para cada uma daquelas crianças. 3 anos depois, em uma manhã ensolarada, uma van estacionou na entrada da fazenda Recanto das Águas. Dela desceu um grupo animado de adolescentes, acompanhados por João, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas, mas com o mesmo olhar bondoso de sempre. "Bem-vindos à fazenda", anunciou Amado Batista, sorrindo enquanto abraçava cada um deles. "Estão prontos para o grande dia?" "Mais que prontos", respondeu Luí, a menina que, anos antes, havia entregado um desenho a Amado. Agora, com 15 anos, ela liderava o grupo de jovens músicos do centro comunitário. Aquele dia era especial e histórico. Pela primeira vez, o estúdio de gravação particular de Amado Batista seria aberto para que os jovens talentos do centro comunitário gravassem seu primeiro CD. O projeto, batizado de Novas Vozes do Sertão, trazia composições originais criadas pelos adolescentes e seria lançado digitalmente, com toda a renda revertida para a expansão do centro. Enquanto caminhavam até o estúdio, Amado olhava para os jovens maravilhados com o ambiente profissional, os olhos brilhando ao verem os equipamentos sofisticados que antes só conheciam pela televisão. "Quem diria, hein, João?", refletiu Amado, balançando a cabeça com um sorriso discreto. Tudo isso nasceu de uma desconfiança. João sorriu, lembrando de toda a trajetória que haviam percorrido. "É como o senhor sempre diz nas entrevistas", respondeu ele. "Às vezes, é preciso perder o caminho para encontrar a direção certa." Enquanto os jovens afinavam instrumentos e se preparavam para a gravação, Amado parou diante da janela do estúdio. Ele observou a paisagem da fazenda, os campos verdes, os pomares cheios de vida, a tranquilidade daquele lugar que um dia foi seu refúgio solitário. Mas agora, aquele silêncio havia sido preenchido por algo maior, um propósito. A desconfiança que quase destruiu uma amizade havia, na verdade, dado origem a algo extraordinário. Amado percebeu que, ao ajudar a construir aquele centro comunitário, não apenas transformou a vida de João e daquelas crianças, ele também havia redescoberto um novo sentido para sua própria vida. Essa é a emocionante história de como uma suspeita injusta se transformou em um projeto que mudou centenas de vidas. Assim como Amado Batista aprendeu que as aparências podem enganar, todos nós podemos encontrar bondade e esperança nos lugares mais inesperados. E você? Já viveu uma situação em que um mal-entendido acabou trazendo algo positivo? Já desconfiou de alguém e depois descobriu uma verdade surpreendente por trás das aparências? Compartilhe sua experiência nos comentários, sua história pode inspirar outras pessoas. Se essa narrativa tocou seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares. A mensagem de confiança, perdão e generosidade precisa ser espalhada. E para mais histórias emocionantes que nos fazem refletir sobre a vida e os valores que realmente importam, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Porque, muitas vezes, é atrás das maiores desconfianças que se escondem as lições mais valiosas da vida.